Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Ensino de Habilidades Sociais. Eu sou a Poliana, professora da plataforma Educomunicação. Se você está assistindo essa videoaula pelo YouTube, o certificado, materiais didáticos, materiais de apoio podem ser acessados através da nossa plataforma. Então, agora vamos dar início à nossa aula. No mundo moderno, as competências cognitivas elas tendem a ser mais estimadas, como se fossem as únicas das quais as pessoas precisam para ter um sucesso da vida, um sucesso na vida e também em sociedade. No entanto, também é muito importante entender que é muito importante desenvolver as habilidades sociais em crianças, pois isso fará diferença na fase adulta em vários aspectos. Assim como é possível estimular o desenvolvimento das competências cognitivas, as sociais também podem ser trabalhadas para alcançar um resultado prático que são percebidos no comportamento dos nossos pequenos. E por que a gente tem que trabalhar certas habilidades ainda na infância? As habilidades sociais, elas definem a capacidade de interação saudável de um indivíduo com outros. Então, vale ressaltar que elas devem, ser estimuladas junto com as cognitivas para o desenvolvimento completo de uma pessoa na infância e para prepará-la também para o futuro. Entre os problemas que dificultam a interação social, a interação em sociedade, nós podemos dividir em duas categorias: as internalizantes, que são compostos de transtornos como depressão, ansiedade social, tristeza, e externalizantes, como problemas em evidências que são problemas de relações entre pessoas, como agressividade física, agressividade verbal, falta de respeito, irritabilidade. Então, as competências sociais, elas devem ser trabalhadas para que essas dificuldades elas sejam diluídas. Geralmente, esses problemas são comuns em jovens e adolescentes e afetam para o resto da vida da pessoa. Então, por isso é fundamental começar a desenvolver as habilidades sociais desde a infância. E, afinal, quais são essas habilidades? Agora nós veremos algumas habilidades profissionais importantes e por que elas devem ser desenvolvidas. A cooperação. Tal como a competitividade, a cooperação é uma palavra-chave hoje em dia. Afinal, é preciso saber lidar com outras pessoas, buscar ajuda para a resolução de problemas em conjunto e contar com o apoio delas em momentos importantes. Na vida profissional, por exemplo, as pessoas, as conexões de uma pessoa, elas influenciam muito na chance dessa pessoa ser bem-sucedida. A capacidade também de dividir. Relações sociais envolvem compartilhamento e ajuda mútua. Portanto, as pessoas elas precisam aprender desde cedo a dividir as coisas, seja para ajudar as outras em momentos extremos de necessidade, seja simplesmente por gentileza. Essa é uma capacidade muito bem vista e que realmente é bastante valorizada na sociedade. A comunicação. A vida em sociedade requer a capacidade de transmitir ideias, de se fazer entender e interagir com diálogos. A comunicação ela é essencial para que o indivíduo chegue a objetivos comuns, portanto, é um dos pilares dos trabalhos em equipe. Uma criança que não sabe se comunicar perde a oportunidade de expor boas ideias, de influenciar os outros de alguma maneira, bem como de pedir ajuda quando precisa. A empatia. Essa é uma característica importantíssima. Em qualquer momento histórico, inclusive, a capacidade de olhar para o outro e se compadecer de dores e dificuldades de uma forma profunda é admirável. Isso porque força as pessoas a desviarem o foco de si mesmas e as considerarem o outro como importante também. A capacidade de demonstrar gratidão. Dizer obrigado é valioso. Demonstração de gratidão gera relações saudáveis e cordiais, baseadas no fato de que o indivíduo reconhece o esforço do outro para beneficiá-lo e agradece também por isso. É preciso ensinar isso às crianças, é preciso de forma enfática a importância dessas habilidades para viver bem em sociedade. Também o que não pode faltar que é o respeito. Inclusive, nós temos uma atividade que eu vou disponibilizar para vocês sobre respeito, com historinhas, algumas atividades, é bem bacana. Então, o respeito é respeitar o outro, é uma base dos relacionamentos interpessoais e é o principal motor de outras atitudes já citadas como empatia. É basicamente reconhecer o valor do outro como ser humano, que ele é tão importante quanto você, suas peculiaridades, trejeitos como algo particular e digno de compreensão. As crianças elas precisam entender que cada pessoa tem suas características pessoais e não devem ser destratadas por isso. Assim você pode cuidar para que seu filho se afaste de práticas como bullying. Seu filho e também
no caso dos profissionais da educação, seus alunos, crianças que você acompanha. Então, como desenvolver essas habilidades sociais em crianças? As habilidades mencionadas anteriormente, elas podem ser aprimoradas e desenvolvidas no ser humano por meio de atividades e exercícios adequados. Primeiramente, a gente tem que oferecer oportunidades de interação, né? Para aprender a interagir, a criança ela precisa vivenciar experiências nesse sentido, cabendo aos pais, aos cuidadores dar a oportunidade para que isso aconteça. Então, a gente pode oferecer momentos em grupo, visitas em clubes recreativos ou participação em eventos da escola. Isso também conta, mas também atividades dentro da sala de aula que possam estar estimulando. Inclusive, eu também vou disponibilizar para vocês algumas atividades de interação no nosso site, no nosso curso, para vocês aprimorarem aí. Valorização dos esforços. Você precisa valorizar os esforços, reconhecer os esforços, o trabalho dos seus alunos. Quanto ele se esforça, claro, para melhorar. Ou seja, sempre elogie as boas ações. É importante para a criança ela perceber que ela está sendo, está progredindo e que as pequenas ações contam para terem essa recompensa, digamos. Dessa forma, você pode conseguir estimular o engajamento deles e os interesses deles também pelas atitudes. Dê feedback. Essa dica está relacionada também com a anterior, mas ela é importante, abrangente também. Os feedbacks eles servem para comunicar às crianças como eles estão se saindo. Não somente quando acertam, mas principalmente quando erram. E nesse caso, você tem que sim apontar as falhas, mas claro, de uma maneira positiva, nada que cause traumas, por favor. A gente tem que ter atenção nessa parte dos feedbacks, né, quando a criança faz algo negativo. A gente não deve aplaudir coisas negativas que as crianças fazem, mas a gente também tem que ter calma, tá? A gente também tem que falar de uma maneira boa, de uma maneira que agregue e não de uma maneira que traumatize, uma maneira que deixe a criança para baixo. A gente tem que ensinar para elas o que é correto de uma forma calma, de uma forma leve. Também é necessário acompanhar as ações deles e perceberem que o tempo que está sendo separado para isso. Assim eles aprenderão a real importância dos ensinamentos que você tem transmitido. Vocês têm que ensinar eles também a colocar-se no lugar dos outros. Para desenvolver respeito e empatia, você tem que ensinar a sua criança, o seu grupo a se colocar no lugar do outro e a tentar compreender a dificuldade alheia. Isso pode ser feito através de atividades, inclusive também pode ser na prática, com brincadeiras de imitação, por exemplo, para que ele entenda a dimensão da necessidade. A dica também é útil para desenvolver as crianças a capacidade de dividir. Isso é muito bom. Instigue também a autocrítica. Faça com que as crianças reconheçam verbalmente seus erros e admitam o que fizeram. O objetivo é que eles desenvolvam o senso, né, digamos, de autocrítica, o autoconhecimento e o reconhecimento das próprias falhas. Então, converse cordialmente com elas, ensine o porquê determinadas ações são erradas e prejudiciais para a vida em sociedade. Incentive a interação social. Esse nós já falamos, né, que é uma das dicas mais importantes. Faça com que seus alunos eles participem de grupos interativos, que eles possam trabalhar em equipe, explorar a cooperação, a comunicação, a coordenação motora entre eles. Afinal, a melhor maneira de cultivar essas habilidades é tentando trabalhá-las na prática. Acompanhe as experiências deles nesses grupos e ensine aos poucos com diálogo as boas práticas para melhorar as relações entre eles, quando inserido, né, claro, no conjunto de pessoas. Então, a gente estimular o bom uso da tecnologia também e de jogos. Hoje a gente vive num mundo muito tecnológico, com certeza. Muitas salas ainda estão online, ainda estão trabalhando de forma remota. Então, você pode passar jogos online, alguns sites, alguns joguinhos. Você pode pesquisar. Existem diversas atividades que podem ser feitas em online, que são muito boas e que podem ajudar aí nessa parte da interação social com os jogos através da tecnologia. Agora eu vou passando para vocês alguns jogos que podem ser feitos presencialmente em sala de aula, certo? Eu também vou deixar algumas atividades interativas para vocês aqui. Na próxima aula vai estar anexado para vocês no nosso site, tá? Dentro da aula do curso eu vou anexar para vocês, mas aqui eu vou dar alguns exemplos de atividades que podem ser feitas presencialmente, atividades com interação social. Uma delas é a mímica. A mímica é um jogo muito fácil, todas as crianças elas podem participar, tanto presencialmente quanto no ambiente virtual. Para que seja uma atividade mais bem dirigida, escolha um tema de acordo com a idade dos pequenos, escreva em um papel algumas palavras contendo a mímica que o líder da rodada deverá realizar.
Depois peça para que ele sorteie o próximo tema. Se o jogo for presencial, dá para separar as crianças em pequenos times. No ambiente virtual, é possível que todos brinquem juntos, seguindo as instruções do líder, que muda de tempos em tempos. Nesse caso, as dicas podem ser passadas para o líder por meio do chat fechado da plataforma. Oficina de fantoches. A oficina de fantoches ela pode ter diversos fins. Como ideia, ela é possível escolher um tema, cada um constrói seu próprio fantoche, com uma série de materiais disponíveis, tecido, palheto, cartolina, caixinha de papelão. Se houver um número maior de crianças, os fantoches eles podem se tornar uma criação até coletiva. Depois de prontos, é possível que esses fantoches eles interajam a partir da criação de histórias que eles inventam. Essa oficina também pode acontecer nas aulas online, se possível, com a ajuda de um adulto. Cada criança monta seu fantoche e depois as histórias serão organizadas no encontro virtual. O mais legal é que cada personagem pode dar o rumo que quiser na história. A gincana também das profissões. Para a gincana de profissões, é possível dividir as crianças em grupos. Enquanto o líder neutro, que pode ser o professor ou um familiar, vai dar as pistas relacionadas ao dia a dia de diferentes carreiras, para que eles adivinhem. Podem ser palavras, frases ou até jordões, né, das profissões. Para incrementar ainda mais, dá para criar cartas como as de um baralho, como serão sorteadas pelos grupos. Em cada carta haverá uma pista que deverá ser lida e o nome da profissão. Não dê pistas muito óbvias para permitir que eles discutam e cheguem a uma conclusão juntos. Esse jogo também pode acontecer virtualmente com algumas adaptações. O líder pode distribuir algumas pistas para as crianças e dividi-las em salas simultâneas. Cada grupo terá um tempo para discutir e na volta do grupo todo as respostas são dadas. Também o stop de palavras, quem nunca brincou, né? Quem nunca gostou de um jogo de stop de palavras, o bom e velho A Dedonha, agradando crianças e adultos. Esse é um dos jogos mais divertidos de todos os tempos. Dá para lembrar, o desafio consiste em preencher lacunas temáticas com uma palavra iniciada pela letra que foi sorteada. Ganha quem preencher tudo, gritar stop ou A Dedonha primeiro. Esse jogo ele é bem legal para as crianças que já estão alfabetizadas, o que ajuda a desenvolver o vocabulário, a coordenação motora fina. Para executá-lo, é possível conduzir as folhas de papel ou utilizar modelos prontos que você encontra de monte na internet, só você pesquisar. Uma alternativa para o meio virtual é utilizar aplicativos também como Stop, especialmente as versões gratuitas. O mais bacana deles é que o usuário conta com vários recursos, como a criação de salas virtuais únicas ou múltiplas, quantidade de temas, quantidade de rodadas, a duração de cada rodada, enfim. É infinito, dá para fazer virtualmente de várias formas. Já a caça ao tesouro sensorial, essa aqui é muito boa. Que é uma ótima ideia para brincar com uma ou mais crianças. A caça ao tesouro sensorial depende de buscar objetos com as características sensoriais que você vai determinar, conforme o entendimento dos pequenos: liso, redondo, áspero, felpudo, mole, macio. Antes de começar, é importante fazer uma varredura no ambiente, né? Em verificar quais objetos podem ser utilizados. Além disso, você pode acrescentar mais de uma característica ao mesmo tempo. E o que dificulta ainda mais o jogo é ganha quem pode cumprir mais vezes o desafio. Todas as brincadeiras, elas têm algo em comum, que é a comunicação, a interação, que é as atividades deem certo, para que as crianças elas aprendam a falar, a ouvir, a criar argumentos, a interpretar informações, dependendo do ponto de vista, ter coerência dos pensamentos, construir lideranças, colaboração. Então, essas atividades ela tem vários aspectos, vários meios, é importante de desenvolver. Essa última atividade, até que eu falei da caça ao tesouro sensorial, a gente fez na época do folclore, se eu não me engano, foi folclore. Eu realizei essa atividade virtualmente com os alunos. E aí a gente falava, olha, só que a gente fazia como a gente não tinha acesso à casa de ninguém, né, das pessoas, a gente fazia pensando em objetos que toda casa tem. Aí a gente fazia objeto de tal cor, aí pega um milho, pega isso, aí a criança ia lá e tinha que pegar. E era algo muito, muito bacana, muito legal de se trabalhar. São todas as atividades muito boas de trabalhar, muito boa para comunicação, interação social. Então é importante que você saiba desenvolver essas atividades dentro de sala de aula, fora de sala de aula também, quando você tiver em parte virtual com as crianças, que hoje em dia tem muito isso. A gente aumentou o desafio, né? Não é mais algo de só você trabalhar dentro de sala de aula. Hoje em dia a gente tem que saber também trabalhar à distância, trabalhar no remoto. E todas essas atividades, além de poderem ser feitas no ambiente de sala de aula, também podem ser feitas no ambiente virtual, que
que é muito bacana.